e com certeza o Mancuso, né, além da nacionalidade dele, né, e então já vem no sangue, e aí a partir do momento que ele incorpora, né, junto isso com a nação, com a torcida e com a camisa do Flamengo, eu acho que deu uma liga muito boa, né, então a gente também, cara, em 2006 a gente não tinha um time fantástico, né, como vocês sabem, todo rubro-negro sabe, a gente tinha muita limitação, né, a gente sabia que era um time, né, bem limitado e sabiam da nossa realidade, mas enfim, com a torcida junto, né, o fator Maracanã, né, se tratou de um clássico naquela decisão, né, regional, Flamengo e Vasco, e a gente incorporou todos esses ingredientes, né, principalmente a gente que é criado ali, sabe, né, das raízes, como é que é, não se pode perder para eles nem no Paroímpa, nem no... Então, assim, a gente colocou tudo isso junto e conseguimos ter o resultado final, né, que foi o título, e muito legal. Então, o Mancuso também, né, tem todo esse mérito aí. A torcida também sabe reconhecer, isso é muito legal da parte do Flamengo, né? A torcida do Flamengo é incrível, cara. Então, mesmo no objetivo não sendo alcançado, eles reconhecem de uma forma assim, né, a luta, a entrega, né? O principal lema do Flamengo é esse, né? A luta, a tua entrega, raça, enfim, tudo certo. Sensacional, Rodrigo. Alan, você lembra do time do campeão de 2006 da Copa do Brasil? Com certeza, cara. Tinha esse bonitão aí, que tá aí embaixo aí, ó. Esse cara aí que era, pô, fera demais. Só pra você ter uma ideia como é que esse cara era fera. Quebrando até um pouco do protocolo aqui. Quer ver? Vou provar pra vocês. Quantos gols você fez vestindo a camisa do Flamengo profissionalmente, Rodrigo? Fiz um gol só. Foi contra quem? Cabo Friense, Friburguense, Madureira, Olaria, foi contra quem? Não, foi contra o Vasco, e contra o Vasco vale 10. Tá maluco? Contra o tem mais gol do que Pelé, filho, tá maluco? E zagueiro não tem que fazer gol, tem que defender, arrebentou. Aí, quer mais? Exatamente. Pô, desgastou, rapaz. Ô, Misha, você lembra de alguém dessa época do Rodrigo aí? Você já era nascida? Claro. Eu sou velhinha também. Misha nem era nascida. Eu tenho a sua idade, que você sabe disso. Nessa época, eu ouvia muito falar sobre o Léo Moura, né? Como eu já contei minha história, já fiz uma live contando sobre a minha história para o Alan. Eu não nasci flamenguista, me tornei flamenguista, né? Mas sempre convivi com o futebol. Meu pai é São Paulino doente, meu irmão é flamenguista. Fui criada em São Paulo, então tinha também na época, acho que o Luizão, que jogou no Corinthians, né, o Obina, enfim, jogadores que fizeram história, e eu vi, né, sobre o Rodrigo Arroz, até queria perguntar... Porque ela gosta de gastar inglês com a gente, Rodrigo, esqueci de te avisar. Ela gosta de esnobar a gente. Que esse apelido, né? Ele podia contar depois pra gente. Mas ele era um ótimo zagueiro, né? E zagueiro que faz gol, né? Porque é bom também, né? Contra o Vasco ainda? Pô, melhor ainda. E ganhou o Carioca, tudo em cima do Vasco, a Copa do Brasil, enfim. É melhor ainda contra o nosso arquirrival, nossos vices. Era uma época de afirmação do Rodrigo. O Rodrigo estava começando, estava se afirmando, né? Eu lembro que a zaga na época era Renato Silva, não é isso? Renato Silva? Renato Silva. E o Fernando, se eu não me engano, também, o Fernando Cumpridão, também disputava a vaga ali na zaga. E você chegou meio que acanhado lá, né? Angelim e... Oi, falhou. Oi, pode falar. Então, eu tô... Putz, cara, eu não sei, a internet aqui eu já mexi... eu tô ouvindo muito mal, você tá picotando bastante pra mim aqui, cara. Não sei, já achei que era o fone, mas eu botei o fone aqui. Quando fala do Vasco, acontece. Eu também não sei mexer muito nisso aqui, viu? Me perdoa aí, nação, calma aí. Relaxa, pera. Tranquilo, irmão. Não se pode falar o nome de Vasco. Senão que aí dá problema na internet, não tem jeito. Isso aí já é um... Mas isso aí já é uma... Como é que é? Um ponto já da internet, né? Peraí. A tradição da internet. Oi. Tá ouvindo, Rodrigo, agora?
Caiu. Ele deve reiniciar aí conosco. Infelizmente a internet dele é lá no interior de São Paulo, já mais complicada, mas importante é que ele está aí. Eu lembro muito aí, eu ia até perguntar para ele, mas eu acho que vocês devem ter opinião de vocês. Na época do Rodrigo, tá? Era o Diego no gol, aquele que tinha uma mancha no rosto, né? O Renato Silva, o Rodrigo Arroz, Fernando, Léo Moura, Tardelli. o Jonathan, não, o Tardelli não era dessa época, não. Era o Jonathan, o Toró, o Torozinho. Mas ele chegou a jogar com o Tardelli também. Deve Fábio ter Luciano. jogado. O Renato Augusto, o Peralta era lateral esquerdo na época, cara. O Peralta era muito engraçado. O Luizão e o Obina. Era um time assim que parecia... Não tinha muito sentido, mas acabou funcionando, né? E tinha o Renato Abreu também, né? Tinha o Renato Abreu que... Era Renato Augusto e Renato Abreu. E para mim, cara, naquela época a gente fala de Mancuso, o cara que demonstrava mais, assim, a intensidade no que se refere a Flamengo, o que vibrava, o que era para mim muita raça e determinação, era o Renato Abreu, cara. O que vocês acham? Vocês lembram aí de alguma coisa? Posso ir? Vai, Misha, vamos embora. Pode ir, Alan, pode ir, Alan. Então, esse time do Flamengo esse ano, cara, para quem não lembra, era um time que jogava por muitas dúvidas. A torcida não acreditava, a própria torcida do Flamengo não acreditava que ele chegaria nas finais, vamos botar assim, né? Passou por todo um processo que causou essas dúvidas, inclusive o próprio Arroz, ele tinha uma dificuldade, cara, de estabilizar no time titular, como diversos outros jogadores, né, cara? Então, ficava aquela oscilação, a zaga mudava muito. Então, era aquele processo, aquele time do Flamengo que começava da gestão de futebol, passava pela... O técnico no Flamengo, nessa época, não parava. Esses caras, quando a gente convida, Max, a gente tem que estender tapete vermelho. Pô, a gente não vai, até por questão ética, não vai botar o cara de saia justa, mas os caras nem salário recebiam em dia, irmão. Os caras ganhavam títulos. Você falou em raça, irmão. Conversa com o Renato Abreu, ele vai te dizer também, não recebi em dia. E o cara, nem por isso, deixava de jogar. Já bati fute-mesa com ele. Renato é outro cara sensacional que a gente pretende trazer um dia aqui na nossa live. E aí, cara, você pega esse time do Flamengo e você vê um título contra o arquirrival, que naquele momento, tinha um elenco, cara, até melhor do que o nosso, vamos botar assim, um elenco forte, legal, e nós metemos um sapeca iaiá neles também. Quem não lembra aí, a Misha até lembra bem, por exemplo, daquela República do Pão de Queijo. O Walter Minhoca, como é que é o nome do técnico? Ney Franco. O que mais? Então, tinha um meio campo lá que eu esqueci, não sei que é Silva esse também. Três jogadores. Em um ano, no intervalo de um ano, chegaram 8 cabeças de Ipatinga. 8 cabeças. Então o Flamengo disputa um jogo contra um time realmente histórico de Ipatinga, mas com jogadores sem nome. O Flamengo achou que aquilo ali era a saída para todos os problemas dele. Vamos pegar essa galera toda e trazer, né, para o Flamengo, na época toda aquela... Tá ouvindo bem aí, Arroz? Agora acho que parece que foi. Eu mudei aqui. Aí, agora de bola. Tá legal. Beleza. Rapaz, a gente tá falando aqui daquela campanha, cara, da Copa do Brasil. A gente falou até um pouco da falta de estrutura que o Flamengo tinha naquela época e até o quanto era louvável o esforço de vocês, que às vezes nem o salário em dia tinha, mas estava ali focado. A raça do próprio Renato Abreu, cara. Cara, parecia que estava defendendo ali o prato de comida e não sabia se ia receber o mês seguinte. Então, assim, eu tô falando que quando a gente recebe um convidado como você, numa live como essa, irmão, a gente tem que estender tapete vermelho, porque são os caras que, de fato, honraram a camisa do Flamengo num dado momento da história. E se o Flamengo chegou no patamar que está hoje, é porque tiveram caras que sentiram o Flamengo no coração, como, por exemplo, você, irmão. Fala para nós aí, com a autorização até do Max aí, o que você lembra, irmão, daquela campanha e disso tudo que eu tô falando, se eu tô exagerando, como é que foi 2006 ali, irmão? Na verdade, o 2005 já foi muito difícil, né, cara? Aquela fase ali que a gente teve aqueles 9 jogos ali para ganhar 7, né, com o Joel Santana.
E, enfim, eram fases difíceis, né? O time não era um time, né, de estrelas, de nenhum craque, e a gente tinha dificuldade dos salários, né? E, enfim, superamos aquele episódio lá de 2005, né? Com muita experiência que isso trouxe pra gente, que imagine, né, o Flamengo ser rebaixado um dia. Eu acho que a gente lutou muito ali, né? Saímos de férias com salários atrasados, enfim, depois foi tudo regularizado, mas foi um momento muito difícil. Depois, voltando para 2006, né, continuou um pouco, foi um ano bem turbulento também, né, eu lembro que, mesmo a gente na final, a gente teve a troca do Valdemar, né, do Dema pelo Ney, e mais a questão do salário atrasado, eu acho que foi mais ou menos por isso também a briga, né, porque começaram a trazer jogadores e, ao mesmo tempo, a gente que estava ali roendo o osso, né, o jogador, pô, fica meio, pô, e aí, o que está acontecendo? Vai trazer, enfim. Mas o Flamengo era muito difícil naquela época, né? Então a gente tinha muita dificuldade no nosso dia a dia, mas a gente sabia que tinha ali 40 milhões atrás da gente, que, cara, independente de qualquer coisa, a gente tinha que fazer o nosso melhor e assim que a gente pensava e entrava a cada jogo. Então, né, muita coisa que a gente usou para a nossa decisão, né, em relação a isso. Inclusive, fomos campeões para que o dinheiro da premiação, né, que hoje é muito maior do que naquela época, era para ser arrecadado para a gente conseguir pagar uma folha de pagamento. Enfim, a gente vivia muita dificuldade, não é como hoje. Graças a Deus está hoje e tem que ser assim, não só o Flamengo, todos os clubes. Então, assim, foram momentos difíceis, né? E hoje, graças a Deus, o Flamengo está num rumo muito, muito legal. A gente fica feliz de ver, a torcida fica muito contente. Então, assim, é louvável porque, né, na dificuldade, a gente, né, demonstrou muita força. Mas é um grupo que eu tenho um carinho, né, muito limitado, mas eu tenho uma amizade muito grande por muitos que a gente se criou ali naquela época, e a gente carrega até hoje com muito carinho e com ótima lembrança, né? Cada momento difícil a gente soube passar essa dificuldade, então, muito feliz. Show de bola. A Misha tinha uma pergunta, ela chegou a soltar aí a